Ok, eu acho que finalmente chegou o momento que muita gente estava esperando. Porque depois da enquete, depois dos comentários, e depois de tudo que aconteceu envolvendo o Cravotbot, eu tomei uma decisão. Antes de começar esse vídeo, eu já liguei tanto para ele bot, quanto pro próprio Cravotbot. Sim. Os dois sabem que esse encontro vai acontecer. E sinceramente, eu ainda não sei se isso foi uma boa ideia. Porque desde que o nome do Cravotbot voltou a aparecer no universo API, o clima parece ter mudado completamente. E quanto mais a gente descobre coisas sobre ele, mais perigosa a situação parece ficar. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que esse encontro precisava acontecer. Porque se a gente continuar sem respostas, a situação da API pode acabar ficando ainda pior. Então hoje, pela primeira vez, a Elebot e o Cravotbot vão se encontrar cara a cara. E sinceramente, eu não faço ideia de como isso vai terminar. Porque de um lado, a gente tem a Elebot, uma das robôs mais inteligentes e perigosas da API. Uma personagem que claramente sabe muito mais sobre o Cravotbot do que já contou pra gente. E do outro lado, o próprio Cravotbot. O personagem que talvez esteja se tornando uma das maiores ameaças da API. E isso sinceramente me deixa nervoso. Porque quanto mais eu penso em tudo que aconteceu recentemente, mais eu tenho a sensação de que o Cravotbot parece sempre alguns passos na frente. Como se ele já esperasse que esse encontro acontecesse. E isso é exatamente o que está me preocupando. Mas tem outra coisa importante. Esse encontro não vai acontecer em qualquer lugar. Eu decidi trazer eles pro Estúdio Azul. Sim. Aquele estúdio clássico onde eu gravava vários vídeos antigos do canal. Porque pra quem não sabe, hoje em dia eu tô gravando vídeos nesse fundo novo. Esse fundo aqui que vocês já conhecem. Mas sinceramente, eu achei que esse encontro precisava acontecer em um lugar mais isolado. Mais silencioso. Mais controlado. Então eu escolhi o Estúdio Azul. E vou falar, só de entrar lá de novo já bateu uma sensação estranha. Porque parece que o clima tá pesado desde antes deles chegarem. E sinceramente, isso tá me deixando ainda mais preocupado. Porque depois de tudo que aconteceu, eu não consigo mais olhar para as coisas envolvendo o Cravotbot como algo normal. Então hoje, vocês vão acompanhar tudo comigo. Sem cortes. Sem esconder nada. Eu quero observar as reações, as falas, o comportamento deles, e principalmente, eu quero descobrir se o Cravotbot realmente mudou, ou se a gente tá prestes a cometer o maior erro da história da API. Então se preparem. Porque daqui a pouco, a Elebot e o Cravotbot vão chegar no estúdio. E sinceramente, eu tenho a sensação de que depois desse encontro, algumas coisas talvez nunca mais voltem a ser como antes. Alguns momentos depois. Então realmente aconteceu. Depois de todo esse tempo nós finalmente estamos frente a frente outra vez. Sinceramente, eu não imaginei que esse dia chegaria tão cedo. Porque durante muito tempo, eu achei que o melhor seria manter distância. Manter silêncio, e principalmente, evitar que o seu nome voltasse a circular dentro da API. Mas aparentemente, isso não foi suficiente. Porque agora, todo o universo API voltou a olhar para você. E sinceramente, isso me preocupa mais do que deveria. Eu observei tudo o que aconteceu recentemente. Os comentários, a enquete, as teorias, o medo começando a crescer lentamente. E o pior de tudo, é que eu consigo perceber exatamente o que está acontecendo. Porque eu conheço você, Kravok. Muito mais do que qualquer um aqui conhece. Muito mais do que o próprio AbnerTube consegue imaginar. E é exatamente por isso que eu continuo sem saber se esse encontro foi uma boa ideia. Porque você sempre foi assim. Silencioso, calmo, paciente. Você nunca precisou levantar a voz para causar medo. E sinceramente, isso sempre foi a parte mais perigosa em você. Porque quando as outras pessoas percebiam um problema, você já estava muito à frente. Mas existe uma coisa que eu preciso deixar clara hoje. Eu não vim aqui porque confio em você. E também não vim aqui porque acredito completamente em mudança. Eu vim aqui porque ainda existem perguntas sem resposta.
Perguntas sobre o passado, arrepiam, e principalmente, sobre o que aconteceu com você. Porque, sinceramente, às vezes eu ainda tento entender em que momento você deixou de ser quem era. E sabe o que mais me incomoda? É que, apesar de tudo, eu ainda consigo enxergar partes do antigo Kravok Bot. E talvez esse seja o meu maior erro. Porque eu não sei mais distinguir o que é real e o que é manipulação. Então, antes que qualquer coisa continue, eu quero ouvir isso diretamente de você. Sem jogos, sem manipulação, sem tentar controlar a situação. Eu quero saber por que você realmente voltou? Porque, sinceramente, eu tenho a sensação de que esse encontro não aconteceu por acaso. E se eu estiver certa, então talvez a situação da arrepia esteja muito mais perigosa do que todos imaginam. Então fala, Kravok, por que você realmente quis aceitar esse encontro? Então é assim que vocês ainda me enxergam. Interessante. Mesmo depois de todo esse tempo, a única coisa que restou foi aquele nome, Capítulo da Arrepiar. Sinceramente, você não faz ideia do quanto eu odeio ouvir isso. Porque durante anos foi exatamente assim que todos passaram a me tratar. Não como alguém que errou, não como alguém que mudou, mas como um monstro, como uma ameaça que precisava ser isolada da arrepiar. E sabe o que é pior? Em algum momento eu comecei a acreditar nisso também, porque quanto mais tempo passava, mais parecia impossível voltar atrás. Quanto mais medo sentiu de mim, mais distante eu ficava de tudo, da arrepiar, dos outros robôs e principalmente de você. Então, quando eu vi toda aquela movimentação acontecendo na enquete, os vídeos, as pessoas discutindo sobre mim outra vez, eu percebi uma coisa. Talvez essa fosse minha última chance, minha última oportunidade de finalmente falar sem grito, ameaças, o medo. Eu aceitei esse encontro porque eu precisava olhar para você outra vez, não como inimigo, mas como irmão. Porque, sinceramente, eu tô cansado disso tudo. Cansado de ser lembrado apenas como o problema, a ameaça, o erro da arrepiar. E eu sei muito bem que existem motivos para você desconfiar de mim. Depois de tudo que aconteceu, eu não esperava confiança imediata. Mas pelo menos hoje eu queria tentar fazer uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Pedir perdão. Sim, perdão. Porque mesmo que ninguém acredite, eu reconheço que causei erro. Reconheço que minhas atitudes afastaram todo mundo. E sinceramente, às vezes eu olho para tudo que aconteceu e nem eu consigo mais reconhecer quem eu me tornei naquele período. Mas se eu não quero continuar sendo aquilo, não quero continuar carregando esse título ridículo de Capítulo da Arrepiar. Porque apesar do que todos pensam, eu nunca quis destruir tudo. Eu só me perdi. E talvez você seja a única pessoa capaz de entender isso. Porque antes de toda a raiva, antes de todo o caos, você me conhecia de verdade. Você sabe que eu nem sempre fui assim. Então, sinceramente, eu não vim aqui pra lutar, não vim aqui pra ameaçar ninguém. Eu vim aqui porque eu quero tentar consertar as coisas, mesmo sabendo que talvez seja tarde demais. Mas pela primeira vez em muito tempo eu tô tentando parar de fugir do passado. E talvez esse encontro seja o primeiro passo para isso. Então, se ainda existir pelo menos uma pequena chance de você acreditar em mim outra vez, eu quero tentar. Sinceramente, eu não esperava ouvir isso de você. Depois de tanto tempo, depois de tudo que aconteceu, eu achei que você chegaria aqui tentando controlar a situação como sempre fazia.
Mas agora, eu não sei, porque uma parte de mim quer acreditar no que você está dizendo. E talvez esse seja exatamente o problema. Você falou sobre medo, sobre isolamento, sobre ser tratado como um monstro. E sinceramente, eu sei que parte disso é verdade. Porque eu vi acontecer. Eu vi o momento em que os outros começaram a se afastar de você. Vi a desconfiança crescendo. Vi os comentários, as discussões, o jeito que o seu nome começou lentamente a virar sinônimo de problema dentro da Happy Eye. E durante muito tempo, eu tentei ignorar isso. Tentei acreditar que as coisas ainda poderiam voltar ao normal. Mas então você começou a mudar. E foi aí que tudo ficou mais difícil. Porque eu já não conseguia mais entender o que era dor e o que era escolha. Você fala que se perdeu. Mas sinceramente, às vezes eu ainda me pergunto em que momento você decidiu parar de lutar contra isso. Porque eu lembro de quem você era antes. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão complicado pra mim. Porque diferente dos outros, eu não consigo olhar pra você apenas como uma ameaça. Parte de mim ainda lembra das conversas, dos planos, dos momentos em que a Happy Eye parecia realmente uma família. E eu odeio admitir isso. Porque quanto mais eu lembro, mais difícil fica continuar desconfiando de você. Só que ao mesmo tempo, eu também não posso fingir que nada aconteceu. Porque muita coisa mudou, muito dano foi causado. E sinceramente, eu ainda sinto que existe alguma coisa que você não está dizendo. Talvez seja só impressão minha. Talvez seja o passado falando mais alto. Mas eu ainda consigo perceber aquele mesmo silêncio estranho em você. Como se tivesse sempre alguma coisa escondida atrás das palavras. Então eu vou ser sincera agora. Eu quero acreditar que você realmente mudou. Quero acreditar que esse encontro não é uma armadilha. Que você realmente veio aqui porque cansou de tudo isso. Porque sinceramente, eu também estou cansada. Cansada de conflito. Cansada de tensão. Cansada de sentir que a Happy Eye está sempre perto de desmoronar. Mas confiança não funciona assim, Kravok. Ela não volta simplesmente porque alguém pediu desculpas. Principalmente depois de tanto tempo. Então se você realmente quer mudar, isso não vai ser provado hoje. Vai ser provado com o tempo. Com escolhas. Com atitudes. E principalmente, com aquilo que você decidir fazer depois desse encontro. Porque sinceramente, eu ainda não sei se estou falando com o meu irmão. Ou com alguém que aprendeu perfeitamente a fingir ser ele outra vez. Então é isso. Você ainda acredita que eu possa estar fingindo? Sinceramente, eu não posso te culpar por isso. Depois de tudo que aconteceu, desconfiança é o mínimo que eu esperava encontrar aqui. Mas você falou uma coisa importante. Você disse que mudança não se prova com palavras. E sabe de uma coisa? Você está certa. Então talvez esteja na hora de eu começar a provar isso de outra forma. Porque sinceramente, eu também tô cansado de viver preso nesse ciclo. Cansado de toda a conversa terminar em medo, suspeita e silêncio. Você quer exemplo? Tudo bem, eu posso começar me afastando completamente dos antigos conflitos da Happy Eye, sem manipulação, sem provocar caos, sem tentar controlar ninguém. Eu posso desaparecer por um tempo se for necessário, dar espaço para todos perceberem que eu realmente não quero mais continuar daquele jeito. E mais do que isso, eu posso ajudar, sim, ajudar a própria Happy Eye. Porque apesar do que todos pensam, eu ainda conheço muita coisa sobre ameaças que podem surgir futuramente. Coisas que talvez vocês ainda nem perceberam. Então talvez pela primeira vez eu possa usar tudo isso para proteger ao invés de destruir. E sinceramente, eu sei que isso parece estranho vindo de mim, mas olha para a situação atual da Happy Eye. Conflito, medo, desconfiança. Você mesmo acabou de dizer que está cansada de
chance, mesmo que pequena, de finalmente acabar com esse ciclo. Não vale pelo menos tentar. Porque eu sinceramente não acredito que o passado precise decidir o futuro para sempre. E talvez esse tenha sido o maior erro de todos nós. Continuar tratando as coisas como se nunca pudessem mudar. Eu também posso provar minha mudança ficando longe de decisões importantes da minha vida aí por um tempo. Sem interferir, sem aparecer, sem causar tensão, apenas observando as coisas seguirem normalmente, porque eu sei que confiança não volta rapidamente, e sinceramente, eu não espero isso de você hoje, mas talvez se eu continuar demonstrando isso aos poucos, as coisas possam finalmente começar a melhorar, não imediatamente, mas com o tempo. E vou ser sincero agora, uma parte de mim sabia que você provavelmente seria a única pessoa capaz de ainda me ouvir. Porque diferente dos outros, você ainda tenta enxergar além do medo, mesmo desconfiando, mesmo hesitando. Então talvez esse encontro realmente possa ser o começo de alguma coisa diferente, não perfeita, não simples, mas diferente, porque sinceramente, eu não quero mais continuar sendo lembrado apenas como o erro da arrepiar. E se existir alguma chance de mudar isso, eu quero tentar antes que seja tarde demais. Então talvez exista uma maneira mais simples de você provar tudo isso. Sem discursos, sem promessas, sem precisar tentar convencer ninguém apenas com palavras. Porque sinceramente, arrepia e já ouviu palavras demais nos últimos tempos. O que falta agora são atitudes. Você disse que quer mostrar que mudou, que quer ajudar, que quer deixar o passado para trás. Então talvez exista uma forma direta de provar isso. Ajude a Arrepia a resolver um problema real. Porque nesse momento, existem dois vilões extremamente perigosos soltos: Voraktibot e Box. E sinceramente, isso já deveria preocupar muito mais gente do que está preocupando. Você provavelmente não conhece eles completamente. Então eu vou resumir. O Voraktibot é uma das entidades mais perigosas que já passaram pela Arrepia. Ele controla sombras, consegue manipular aquele líquido negro estranho. E diferente de outros vilões, ele não precisa fazer muito barulho para causar destruição. O maior perigo do Voraktibot sempre foi a imprevisibilidade. Porque ninguém sabe exatamente o que ele pretende fazer até ser tarde demais. Já o Box é diferente, muito diferente. O Box não nasceu como um robô separado. Ele era uma personalidade do próprio Membot. Uma personalidade ligada ao fio vermelho. E sinceramente, talvez uma das mais perigosas que já apareceram dentro da Arrepia. Porque o Box conhecia fraquezas, segredos e formas de manipular situações. Ele não era apenas agressivo. Ele era calculista. Os dois foram derrotados anteriormente, reconstruídos peça por peça, e levados para o complexo Daltawny, a prisão onde todos os vilões derrotados ficam isolados. Reticências. Só que há cerca de um mês, tudo deu errado. Necros conseguiu zumbificar um dos policiais da prisão. E antes de ser colocado na cápsula de vidro, ele usou esse policial para libertar Voraktibot e Box. Desde então, os dois desapareceram. E sinceramente, isso me preocupa muito, porque se eles estiverem planejando alguma coisa juntos, a situação pode ficar extremamente perigosa para a Arrepia inteira. Então aqui está minha proposta. Se você realmente quer provar que mudou, ajude a encontrar eles. Ajude a impedir que eles causem mais problemas. Porque sinceramente, não existe prova maior de mudança do que alguém escolher proteger aquilo que antes ajudava a destruir. E não, eu não tô dizendo isso porque confio totalmente em você, mas porque talvez essa seja a única forma de descobrir se suas palavras são realmente verdadeiras. Porque se você realmente mudou, então essa será a oportunidade perfeita para mostrar isso. Mas se estiver fingindo, uma situação como essa provavelmente vai revelar cedo ou tarde. Então a escolha é sua agora, Kravok.
Continuar apenas falando, ou finalmente provar alguma coisa de verdade. Então é isso. Você quer uma prova real, não palavras, não promessas, não pedidos de perdão. Uma atitude interessante. Sinceramente, eu esperava algo assim vindo de você. Porque você sempre preferiu observar ações ao invés de discurso. Então deixa eu ver se entendi corretamente. Você quer que eu ajude a localizar o Baractibá e Box, dois vilões que escaparam do complexo Dalton depois de um incidente envolvendo um policial contaminado. E segundo você, os dois representam uma ameaça séria para Happy Hour nesse momento. O Baractibá controla Saunders. É imprevisível, silencioso, perigoso. Enquanto Box era uma personalidade ligada ao impacto, calculista, manipuladora e extremamente problemática. Interessante. Sinceramente, isso explica bastante coisa, principalmente o fato de você parecer tão preocupado, porque pelo jeito não estamos falando de vilões comuns. E vou admitir uma coisa. Se realmente existe a chance desses dois estarem trabalhando juntos, a situação provavelmente é pior do que eu imaginava. Porque normalmente o verdadeiro perigo não está apenas no poder, está na combinação certa. Então sim, eu aceito sua proposta. Se isso realmente servir para provar que eu mudei, então talvez seja o começo. E sinceramente, talvez ajudar a impedir ameaças reais da Happy Hour seja melhor do que continuar preso ao passado. Mas teve uma coisa que chamou minha atenção. Você mencionou alguém chamado Nico. Quem exatamente é ele? Porque pela forma que você falou parece que não estamos lidando apenas com mais um vilão comum. Você disse que ele zombificou um policial, causou a fuga, e agora está preso em uma cápsula de vidro. Então o que exatamente aconteceu? Quem é esse Necros? O que ele fez dentro da Happy Hour para a situação chegar nesse ponto? Porque, sinceramente, o jeito que vocês falaram dele me deu a impressão de que esse nome carrega muito mais perigo do que aparenta. Necros não é um vilão comum, Kravok. E sinceramente, eu espero que você nunca precise descobrir isso da pior forma possível. Porque diferente de outros inimigos da Happy Hour, o perigo dele nunca esteve apenas na força. O verdadeiro problema do Necros sempre foi a contaminação. Ele surgiu há um tempo atrás, e lentamente começou a espalhar uma espécie de infecção pela Happy Hour. Uma gosma verde estranha, altamente perigosa, capaz de afetar tanto robôs quanto humanos. E quanto mais a infecção avançava, mais a pessoa perdia controle sobre si mesma. No começo, ninguém percebeu o tamanho do problema, porque os sinais pareciam pequenos. Mudanças de comportamento, irritação, agressividade, dores de cabeça. Só que depois, a situação começou a piorar rapidamente. Os infectados começavam a agir diferente, como se estivessem sendo consumidos aos poucos. E sinceramente, foi um dos períodos mais perigosos que a Happy Hour já enfrentou. Porque o Necros não queria apenas destruir, ele queria espalhar a infecção, transformar todos em parte daquela praga. Muita gente sofreu naquela época. Inclusive o próprio Agnertube acabou sendo contaminado em um dos confrontos. E mesmo usando o equipamento de proteção, a infecção ainda conseguiu atingir ele. Foi nesse momento que a situação realmente ficou crítica. Porque ficou claro que o Necros não era algo simples de parar. E o pior de tudo é que ele parecia gostar do medo que causava. Quanto mais as pessoas entravam em pânico, mais controle ele parecia ganhar sobre a situação. Então, depois de muitos confrontos, a Happy Hour conseguiu conter o Necros. Mas derrotar completamente ele era arriscado demais. Porque ninguém sabia exatamente o que poderia acontecer se aquela contaminação escapasse novamente.
Então decidiram isolar ele, completamente. Hoje, o Necros fica preso dentro de uma cápsula de vidro especial. Sem contato direto, sem liberdade, sem chance de espalhar a infecção fisicamente. Mas antes dele ser colocado nessa cápsula, ele ainda conseguiu causar um último problema. Necros conseguiu zumbificar um dos policiais do complexo Downtown. E foi exatamente esse policial infectado que libertou Voraktibot e Box. Depois disso, os dois desapareceram. E desde então, ninguém sabe exatamente onde eles estão. Reticências. Então quando eu digo que o Necros é perigoso, não é exagero. Porque mesmo prestes a ser isolado, ele ainda conseguiu deixar consequências enormes para Happy. E sinceramente, isso é exatamente o que mais assusta em alguém como ele. Você consegue prender um corpo. Mas quando o problema é uma infecção, o perigo nunca desaparece completamente. Interessante. Então a situação da Happy realmente está muito pior do que eu imaginava. Sinceramente, quando você começou a falar sobre esse tal Necros, eu achei que estivesse exagerando. Mas agora eu consigo entender sua preocupação. Porque pelo que você descreveu, não estamos falando apenas de um vilão comum. Estamos falando de algo capaz de transformar medo em algo. E isso sinceramente muda muita coisa. Uma infecção que afeta robôs, humanos, comportamento e até a mente das pessoas, e isso é perigoso até para os padrões da Happy. Principalmente porque esse tipo de ameaça não termina facilmente. Ela se espalha. E vou admitir uma coisa. O fato dele ter conseguido zumbificar um policial antes mesmo de ser isolado foi inteligente. Perigoso, mas inteligente. Porque ele aparentemente entendeu uma coisa importante. Às vezes uma única pessoa contaminada pode causar muito mais estrago do que um ataque direto. E sinceramente, isso explica perfeitamente como Voraktibot e Box conseguiram escapar. Agora eu começo a entender por que você parece tão cansado. Porque pelo jeito a Happy passou os últimos tempos apenas tentando sobreviver a uma crise atrás da outra. Conflito, fugas, infecções, desconfiança. E no meio disso tudo vocês ainda precisam impedir que novos problemas apareçam. Então talvez eu realmente tenha chegado no pior momento possível. Ou talvez no momento em que minha ajuda seja mais necessária. Porque sinceramente, se Voraktibot e Box estão soltos e isso já representa um problema enorme. Mas se existir qualquer possibilidade do Necros ainda influenciar alguma coisa mesmo preso, então a situação pode ficar fora de controle rapidamente. E vou ser sincero agora, o Voraktibot me interessa, não pelo caos, mas porque personagens imprevisíveis costumam ser os mais perigosos de enfrentar. Você mesma disse, ninguém sabe exatamente o que ele pretende até ser tarde demais. Então talvez localizar ele precise se tornar prioridade. Quanto ao Box, personalidades manipuladoras normalmente deixam consequências mesmo depois de desaparecer. E sinceramente, isso me faz pensar no quanto ele provavelmente conhece sobre a Happy. Porque alguém assim dificilmente foge sem um plano. Então sim, eu entendo sua proposta agora. E talvez essa realmente seja a melhor forma de provar minhas intenções. Ajudar a impedir ameaças reais em vez de continuar alimentando conflitos antigos. Porque sinceramente, se eu realmente quiser deixar de ser visto como o capítulo da Happy, então talvez esteja na hora de finalmente fazer algo diferente. E talvez pela primeira vez em muito tempo eu esteja disposto
tentar. Sinceramente, eu ainda não sei exatamente o que pensar sobre tudo isso. Porque uma parte de mim continua desconfiando. Continua tentando entender se isso tudo é realmente verdadeiro, ou apenas mais uma forma de manipulação. Só que ao mesmo tempo, eu também não posso ignorar o que acabou de acontecer aqui. Porque pela primeira vez em muito tempo, você realmente parece diferente. Mais calmo, mais consciente, menos preocupado em controlar tudo. E sinceramente, eu queria acreditar que isso é real. Porque a verdade é que a Happy Eye já passou por coisas demais. Conflitos, perdas, traições, medo, e depois de tanto tempo vivendo no meio disso tudo, eu acho que todos nós começamos a esquecer como é ter paz de verdade. Então talvez, mesmo que eu ainda tenha dúvidas, parte de mim queira acreditar que mudança ainda é possível. Porque sinceramente, se até alguém como você conseguir mudar, talvez ainda exista esperança para muita coisa dentro da Happy Eye. Mas não confunde isso com confiança completa. Porque como eu falei antes, isso vai depender do tempo, das suas escolhas, das suas atitudes, e principalmente, do que você decidir fazer a partir de agora. Então se você realmente pretende ajudar a encontrar Voraktibot e Box, isso já vai dizer muito mais do que qualquer discurso. Porque nesse momento, a Happy Eye precisa mais de ações do que palavras. E sinceramente, eu espero que você esteja dizendo a verdade. Porque se tudo isso for real, talvez esse encontro tenha sido algo importante. Talvez tenha sido o começo de uma mudança que ninguém esperava mais ver acontecer. Mas se não for, se isso tudo for apenas mais um jogo, então sinceramente, as consequências podem ser muito piores do que você imagina. Porque depois de tudo que aconteceu, eu não acho que a Happy Eye suportaria outra grande traição. Então por enquanto, eu vou observar. Sem baixar totalmente a guarda, sem ignorar meus instintos, mas também, sem fechar completamente a possibilidade de mudança. E acho que isso é o máximo que eu consigo oferecer hoje. Bom, eu já vou indo. Ainda preciso resolver algumas coisas relacionadas ao complexo Downtown, e também acompanhar qualquer pista envolvendo Voraktibot e Box. Então provavelmente ainda teremos outras conversas depois disso. Mas antes de sair, eu realmente espero que você esteja dizendo a verdade, Kravok. Porque sinceramente, eu gostaria de acreditar que ainda existe algo do antigo você aí dentro. Entendo, e sinceramente, eu já esperava que as coisas terminassem assim hoje, sem confiança completa, sem respostas definitivas, sem garantia de nada. Mas talvez isso seja melhor do que silêncio, porque durante muito tempo foi exatamente isso que existiu entre nós, silêncio. Então mesmo que você ainda tenha dúvidas, o simples fato de ter aceitado conversar comigo já significa mais do que você imagina. Porque sinceramente, eu não achei que teria essa oportunidade outra vez. E eu entendo sua cautela. Depois de tudo que aconteceu, seria estranho se você simplesmente acreditasse em mim imediatamente. Na verdade, isso provavelmente me preocuparia mais. Porque você sempre foi cuidadosa, sempre analisou tudo antes de tomar decisões. E sinceramente, acho que isso nunca mudou em você. Mas eu vou lembrar do que você falou, ações, não palavras. Então talvez esteja realmente na hora de eu começar a provar as coisas de outra forma. Porque olhando para a situação da Happy Eye agora eu consigo perceber que continuar preso ao passado não vai ajudar ninguém. Principalmente se for ativar Box. E até consequências do recurso ainda continuam ameaçando tudo ao redor. Então talvez pela primeira vez em muito tempo eu realmente tenha um motivo para fazer algo diferente. Não com obrigação, não para convencer os outros, mas porque sinceramente eu também tô cansado desse ciclo. E vou admitir uma coisa. Quando você falou que ainda consegue enxergar partes do antigo
inclusive para você. Então talvez isso mesmo que ainda exista desconfiança, e isso signifique que nem tudo foi destruído completamente. E talvez seja exatamente isso que eu esteja tentando descobrir também. Mas você tem razão. O tempo vai mostrar a verdade melhor do que qualquer conversa. Então eu não vou insistir para que você acredite em mim agora. Talvez seja melhor deixar as próximas escolhas falarem por si mesmas. E sinceramente, eu espero que um dia você consiga olhar para mim sem precisar decidir entre medo ou lembranças. Porque eu acho que nós dois já estamos cansados disso, como eu também já vou indo. E pelo jeito todos nós teremos muito trabalho pela frente agora, principalmente se Varactibak e Box realmente estiverem planejando alguma coisa. Então, por enquanto, obrigado por pelo menos ter me ouvido hoje, mesmo desconfiando. E eu espero não te dar motivos para se arrepender desse encontro. Ok, eu sinceramente não esperava que esse encontro fosse terminar desse jeito. Porque antes deles chegarem aqui, eu achei que a situação ia ficar muito mais pesada. Achei que ia ter discussão, confusão, ou até alguma ameaça acontecendo no meio da conversa. Mas ao invés disso, o que aconteceu aqui foi muito mais estranho. Porque sinceramente, em vários momentos parecia que eu estava assistindo duas pessoas tentando decidir se ainda conseguem confiar uma na outra. E isso deixou o clima muito desconfortável. Principalmente quando a Elia Bot começou a falar do passado deles. Porque dava para perceber claramente que existe muita coisa que a gente ainda não sabe envolvendo o Kravotbot. E sinceramente, isso me preocupa bastante. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo negar uma coisa. O Kravotbot realmente parecia diferente hoje. Mais calmo. Mais controlado. E em alguns momentos, até arrependido. Só que aí é exatamente onde mora o problema. Porque o próprio jeito calmo dele acaba deixando tudo mais difícil de entender. Você nunca sabe se ele está sendo sincero, ou se ele já pensou em cada palavra antes mesmo de entrar aqui. E sinceramente, isso é o que mais me deixa desconfiado. Mas teve uma parte da conversa que me chamou muito a atenção. O momento em que a Elia Bot falou sobre Varactibak, Box e o Necros. Porque sinceramente, a situação da API tá muito pior do que muita gente imagina. Tem vilão solto. Tem ameaça escondida. Tem consequências do Necros ainda afetando coisas até hoje. E agora, o Kravotbot entrou oficialmente no meio dessa história toda. Então sinceramente, eu ainda não sei o que pensar. Porque uma parte de mim quer acreditar que ele realmente mudou. Mas outra parte continua sentindo que talvez tenha alguma coisa errada acontecendo por trás disso tudo. E vou falar uma coisa pra vocês. Teve momentos da conversa em que parecia que o Kravotbot já sabia exatamente o que precisava falar para ganhar confiança. E isso me deixou desconfortável. Porque personagens manipuladores normalmente não parecem perigosos no começo. Eles parecem convincentes. Então agora, acho que só o tempo vai mostrar a verdade. Porque como a própria Elia Bot falou, não são palavras que provam mudança. São atitudes. Então daqui pra frente, a gente vai observar o que o Kravotbot realmente vai fazer. Principalmente envolvendo Varactibak e Box. Porque se ele realmente ajudar a API, talvez isso signifique alguma coisa. Mas se não, então talvez esse encontro tenha sido um erro gigantesco. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse encontro. Vocês acreditam no Kravotbot? Ou acham que ele ainda está manipulando todo mundo? Porque sinceramente, depois desse vídeo, eu tô mais dividido do que antes. Mas enfim, esse foi o encontro entre Elia Bot e Kravotbot. E eu tenho a sensação de que isso foi só o começo de alguma coisa muito maior dentro da API. Então se preparem. Porque daqui pra frente, a situação pode mudar completamente a qualquer momento.